Olá! No programa de hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento de competências no serviço público. A entrevistada é Márcia Costa, coordenadora de ensino do IBAN. É um prazer recebê-la. Todo meu ter a oportunidade de falar de educação na área pública aqui para vocês. Explica pra gente, Márcia, como acontece o programa de qualificação dos servidores públicos. Na verdade, a unidade que é responsável por os processos de educação no IBAN é a INSUR, a Escola Nacional de Serviços Urbanos, que há 60 anos desenvolve ações educacionais para municípios. Nós temos várias ações na área de educação. Nós desenvolvemos um programa de capacitação com cursos presenciais, cursos à distância. Eu posso dizer a vocês que esse é um programa que tem uma demanda bastante expressiva, né, em nível nacional. Nós atendemos todos os municípios de norte a sul do país. Mas, além disso, nós desenvolvemos outras ações para fortalecimento e desenvolvimento de competências dos servidores. Nesse sentido, nós tanto oferecemos o programa de capacitação, como desenvolvemos ações de apoio à gestão pública. Neste caso, nós apoiamos a estruturação de escolas de governo e, em alguns casos, municípios menores, os centros de formação, né, de servidores. Podemos trabalhar com a estrutura pedagógica, com a definição dos eixos temáticos dos cursos, fazer o levantamento de competências dos servidores, o que precisa ser oferecido em nível de capacitação. Mais ou menos esse é o trabalho que desenvolvemos. Márcia, como acontece a atuação do IBAN para qualificar esses servidores? Veja, na parte de capacitação dos servidores, nós podemos fazer cursos na nossa sede, né? Em geral, são cursos que já integram o nosso programa de capacitação. Podem ser cursos presenciais e também podem ser feitos por demanda, como no mercado privado chamam os cursos in company. Nós também desenvolvemos ações descentralizadas, que podem ser feitas no próprio município, pode ser demanda de um consórcio municipal. Também temos ações onde muitas vezes funcionamos como o interlocutor entre o próprio Estado ou a própria União, né, quando precisa levar ações educacionais para servidores municipais. Então, pela natureza do trabalho, né, que desenvolvemos no IBAN, pelos nossos núcleos de pesquisa, a nossa ação educacional, ela se dá de diferentes formas, inclusive não apenas em sala de aula, no sentido mais tradicional do que entendemos como processo de aprendizagem. Quando o IBAN atua qualificando esses servidores, ele não estaria atuando também como uma escola de governo? Excelente, Nádia, você ter me perguntado isso, porque, na verdade, como eu disse há pouco, pela nossa tradição na área de ensino, né, e especificamente educação para servidores em nível municipal, muitas vezes o IBAN é confundido, sim, como uma escola de governo. E não seria, talvez, equivocado dizer e ter esse entendimento, considerando que nós temos no Brasil municípios de pequeno porte, e que não faria sentido um município muito pequeno estruturar um centro de formação ou uma escola de governo em seu sentido formal. Então, neste caso, o IBAN funciona como uma escola de governo, sim, né? Porque nossa oferta, os temas que são trabalhados no nosso programa, eles já partem da nossa experiência acumulada em projetos, em assessoria técnica aos municípios. Então, nós desenhamos a oferta em temas que já temos a noção de que realmente vão atender as demandas da administração municipal. Você falou dessas demandas da administração municipal. Que demandas seriam essas? Na área de desenvolvimento urbano, meio ambiente, políticas públicas setoriais como saúde, assistência social, educação, desenvolvemos ações na área de turismo, finanças públicas. Então, são áreas temáticas
temas que são recorrentes e importantes na administração pública. E nós conseguimos desenhar ofertas educacionais especificamente para essas demandas, o que não significa que também não possamos atender temas pontuais. Okay? Mas, em geral, a nossa oferta ela é estruturada em cima destes temas, desses grandes eixos que nós chamamos, de temas que são importantes para a gestão pública municipal. Márcia, quais são as características principais desses programas? Vejam, se a gente falar de programa, como eu disse, nós temos um programa desenhado na forma de cursos, de seminários, de oficinas, de workshops, né, de grupos de trabalho. Mas quando nós pensamos em educação, que talvez seja um entendimento maior do que de um programa apenas, a atuação da escola na área de educação, né, pensando no desenvolvimento do servidor e da própria administração, ela é no sentido de desenvolvimento de competências, né, de competências dos servidores e, indiretamente, competências da própria organização. Então, se concentra nesses eixos que eu comentei há pouco. Mas nós também temos desenvolvido ações, além dos cursos presenciais e à distância, temos trabalhado muito com visitas técnicas, né, trabalhamos com boas práticas de gestão pública municipal e criamos um programa de visitas que é acompanhado por um técnico nosso da área. Por exemplo, se for na área de desenvolvimento urbano, irá um técnico nosso que também é docente da área, e a aprendizagem, vamos dizer assim, ela se dá em loco, em campo, aprendendo a partir da experiência de um município que já implementou uma prática, né? Então, é uma outra forma de construção desse aprendizado, que não se dá apenas em sala de aula, né? Entendemos que não se dá apenas em sala de aula. Então, se dá o IBAM fazendo a mediação de outras formas de ensinar e de aprender. Você falou dessa adesão dos municípios. Existe algum caso que você gostaria de destacar para a gente? Eu posso destacar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a nossa ação, nós temos boa representatividade dos municípios do nosso estado nos cursos que são oferecidos na nossa sede, talvez pela própria questão do deslocamento, mas ainda assim também percebemos a participação de vários municípios do estado do Rio de Janeiro, a própria Prefeitura do Rio, empresas públicas, autarquias do município do Rio de Janeiro participam dos nossos cursos, tanto presenciais quanto à distância. Municípios do Norte Fluminense, do Médio Paraíba, da região serrana, temos tido sim, sempre tivemos. Alguns municípios participamos inclusive de um processo de apoio, né, na formação de um programa a ser executado pela Prefeitura. Já fizemos isso com o Rio das Ostras, né? Temos um trabalho já de longa data com a Prefeitura de Rio das Ostras, onde temos uma boa interlocução com os profissionais que atuam na área de gestão de pessoas e às vezes temos cursos do nosso programa que atendem já uma demanda que chega da Prefeitura. Em outros casos, nós desenvolvemos e criamos um curso especificamente para atender uma prefeitura. Isso. Nós temos no Brasil realmente servidores de todos os municípios, seja nos cursos presenciais, seja nos cursos à distância, destacando certamente que até pelas questões de que o EAD minimiza um pouco o custo para a prefeitura, principalmente municípios de pequeno porte, no sentido do deslocamento e da manutenção do servidor aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem percebido um aumento desses servidores nos cursos à distância. Você acredita que é muito importante esse desenvolvimento? Nádia, foi muito bom você ter feito essa pergunta. Na verdade, vou me permitir até fazer uma contextualização um pouco maior para que a gente possa entender como a gestão por competência se insere em nível municipal. É uma prática comum, né? Ainda entendemos como comum, que os municípios tendem a reproduzir um pouco do que ocorre em nível federal e estadual. E, nesse sentido, é importante destacar um decreto federal que regulamenta a gestão por competências.
Também é importante destacar que a nossa Constituição, ela prevê a criação de escolas de governo. Então, quando a gente começa a juntar todos esses elementos, é importante destacar, sim, né, que a questão do desenvolvimento de competências é muito importante. Tanto é que nós no IBAN temos uma metodologia, temos um trabalho de assessoramento técnico para municípios que desejem implementar suas escolas de governo, desde o delineamento do projeto político-pedagógico, de pensar a concepção, como regulamentar isso, como fazer o mapeamento de competências, entendendo que essas competências têm que estar linkadas com a atuação do servidor. Estou tentando dessa forma mostrar, quando você pergunta, muito se reclama, sem dúvida. Então não dá mais para termos ações educacionais que estão desconectadas de uma prática. E a gestão por competências, ela vem um pouco dar essa liga, essa uniformidade a esse assunto. Então, as escolas de governo, numa perspectiva mais ampla do que o treinamento tradicional, né, que muitas vezes oferecia um curso que estava desconectado das atribuições do cargo, ou desconectado do que efetivamente aquele servidor precisa desempenhar, o desempenho dele no trabalho, na lógica da gestão por competências, na lógica de uma atuação de uma escola de governo, isso muda. Né? As competências são mapeadas, elas alimentam os processos de formação, de capacitação, elas se inserem também numa perspectiva maior de avaliação do desempenho do servidor e também num tripé, né, com o próprio plano de cargos e carreiras. Sobre esse assunto, para você ter uma ideia, eu pessoalmente participei de uma experiência muito interessante. O nosso modelo, né, o modelo federativo brasileiro é hoje interessante em termos da administração municipal, interessa a países da África. Eu tive a oportunidade de, pelo IBAN, assessorar o Ministério da Administração do Território, seria o nosso Ministério das Cidades aqui no Brasil, e nós desenvolvemos um trabalho para uma escola de governo. Então nós fizemos todo o trabalho de diagnóstico, a escola já existia, do funcionamento, estava bem estruturada, fomos a campo, né, obviamente eu e uma equipe, fomos a campo, fizemos um trabalho de levantamento de necessidades com foco em competências, aplicamos questionários, entrevistamos pessoas e isso deu subsídios para a estruturação de um plano de formação que ia ser executado pela escola de governo. Então, nessa perspectiva, a educação, né, a formação, o desenvolvimento de competências dos servidores, ele, de certa forma, ele contribui para o fortalecimento do capital intelectual. Com certeza. Quando a gente trabalha na competência do profissional, isso a literatura, tanto da empresa pública quanto privada, o fortalecimento das competências profissionais, elas são o alicerce das competências organizacionais. Então, se o servidor ele está bem preparado para desempenhar uma determinada atividade, uma atribuição, ganha com isso a organização que se fortalece, e aí entendendo, neste caso, a administração municipal como uma organização que oferece serviços públicos e ganha esse cidadão, esse contribuinte que você mencionou, que às vezes chega e reclama que o atendimento não é bom, então ganha inclusive o cidadão, nós, né? Que vamos estar sendo melhor atendidos, recebendo serviços públicos com mais qualidade, porque os servidores estarão, consequentemente, também mais bem preparados. Além dessa experiência em Angola, para o governo angolano, nós fizemos recentemente para uma prefeitura importante do Nordeste, da prefeitura de Natal, nós fizemos também um trabalho para uma escola de governo municipal, que é importante destacar que cresce o número de escolas municipais no Brasil, principalmente nas capitais.
E para a Prefeitura de Natal, quando nossa equipe chegou no município, existia uma escola de governo criada já, né, por lei e tal, mas ainda sem uma atuação efetiva. Então, nós assessoramos a equipe da Secretaria de Administração da Prefeitura, fizemos uma intervenção no sentido de diagnosticar as ações que já estavam sendo oferecidas. Naquela ocasião, percebemos que a escola de governo ainda trazia alguns resquícios daquele modelo do treinamento tradicional, que era oferecer cursos e cursos. Então, nós ampliamos esse escopo de atuação, saímos do padrão apenas curso, fizemos um trabalho de formação de multiplicadores, que é um trabalho particularmente muito interessante, que nós desenvolvemos no IBAN, que é desenvolver no próprio servidor, que vai atuar como instrutor, como professor, né, nos treinamentos da prefeitura. Então, nós formamos multiplicadores na Prefeitura de Natal e fizemos também um trabalho de mapeamento de competências, que também foi o alicerce para a formulação de um plano de capacitação para a prefeitura. E essa mudança que você citou de treinamento para desenvolvimento das competências é como se fosse um atendimento às necessidades da própria sociedade, porque a sociedade pede uma mudança e essa mudança vem a partir desse desenvolvimento, dessa nova postura do IBAN ao oferecer esses cursos. Sim, vejam que a nossa ação na área de educação, ela percebe a interdependência que a nossa ação IBAN na área de ensino terá numa política mais ampla de gestão de pessoas. Então, quando fazemos uma assessoria técnica na área de educação, visando o fortalecimento, desenvolvimento de competências dos profissionais servidores, nós também, na medida do possível, né, tentamos orientar a nossa equipe de interlocução no município para que tente desenvolver uma política de avaliação de desempenho que possa verificar se aquelas competências efetivamente estão sendo aplicadas no dia a dia do trabalho, né? E que tente também formular uma política de reconhecimento, de remuneração. Então, com isso, a gente fecha um ciclo maior de gestão de pessoas, onde a educação, né, tem um termo que ainda é um pouco do privado, mas já vemos o uso na área pública, é onde se insere a nossa ação de educação corporativa, educação para o servidor. Márcia, além do servidor público, outras pessoas, outros administradores ou gestores podem participar do programa de desenvolvimento do IBAN? Nádia, foi muito boa a sua pergunta, porque ainda nessa linha, né, de educação em um sentido mais amplo, ela hoje não se destina exclusivamente a servidores públicos. Vou te dar um exemplo. No IBAN, nós temos um núcleo de pesquisa e de assessoria técnica na área de resíduos sólidos urbanos, ok? Então, além do assessoramento técnico, é muito comum se desenvolver no âmbito desses projetos, de assessoria, um componente de capacitação que não é apenas para o técnico municipal que trabalha na área de resíduos ou de meio ambiente. A ação pode alcançar a comunidade. Pode alcançar o catador, por exemplo. Então, hoje, a nossa ação na área de educação, ela é para o servidor e também para a sociedade e outros atores que estejam nessa cadeia de interlocução com o poder público municipal. Márcia, com a modernização tecnológica, o processo educacional dentro do IBAN também foi alterado? Bastante. Veja, educação à distância, por exemplo, que no IBAN, né? O IBAN é um jovem de 60 anos, né? Eu digo jovem porque ainda é uma empresa que procura estar à frente do seu tempo, criando soluções inovadoras, enfim. A educação à distância no IBAN existe desde a década de 70, mas nós vivemos um momento onde não tínhamos as tecnologias da informação e da comunicação. Sem dúvida alguma, naquela época, quando trabalhávamos com o ensino por correspondência,
Hoje, nós também modernizamos, incorporamos a nossa prática, né? Não só no EAD, no próprio presencial, as tecnologias também se fazem presente, né? Mas no EAD, isso é de uma forma muito mais forte, tem um significado muito maior. Hoje nós temos, inclusive, muita oferta de cursos em educação à distância, incorporamos à nossa prática o uso de plataformas de aprendizagem, plataformas de ensino, né? As tecnologias, videoaulas, um espaço virtual para ensinar e para aprender, porque a gente tem trabalhado também na perspectiva de cursos de autoinstrução, né? Cursos mais informativos, de autoinstrução, e nessa perspectiva o aluno também tem que desenvolver essa capacidade de aprender sozinho ou interagindo com uma mídia. Mas, sem dúvida alguma, a tecnologia mudou, impactou e modernizou muito a nossa ação na área de ensino. Márcia, você gostaria de destacar mais algum ponto para quem está ouvindo a gente? Eu gostaria sim, Nádia. Na verdade, não vou destacar na minha perspectiva, vou destacar na perspectiva dos nossos alunos, das pessoas que passam por nossos programas, por nossas ações na área de educação. Certamente que a gente procura ver o nível de satisfação do nosso alunado, temos pesquisas, instrumentos de avaliação. E o que fica de feedback do nosso trabalho, né, e reforça que a nossa atuação realmente contribui para a gestão pública municipal, que os alunos indicam como característica do nosso trabalho que nós conseguimos tratar de temas, algumas vezes temas áridos, como finanças públicas, né, como dimensão legal, mas nós conseguimos tratar esses temas de uma forma que o aluno perceba uma aplicabilidade daquele conteúdo na sua realidade. E realmente essa tem sido o nosso foco, né, no desenvolvimento das ações, que os nossos cursos não sejam cursos teóricos, encontrar uma dosagem que equacione a teoria com a prática e, principalmente, que o aluno possa pegar aquele aprendizado e transformar numa ação concreta. Afinal, isso que é a competência. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la no programa. Muito obrigada, Nádia. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigada. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da TV e da Rádio CRA-RJ. Até mais.